tô aqui na Serra do Mar, na Mata Atlântica. Faz 6 anos que eu vim morar aqui. Naquela época eu morava em São Paulo e a gente estava vivendo o que se chamou de crise hídrica. E um dia sim, um dia não tinha água na torneira. Eu achei aquilo muito estranho. Como pode uma cidade com mais de 300 rios, com um rio caudaloso e grandioso como o Tietê, ficar sem água? Eu adoro a vida da cidade, a sua diversidade, mas aquilo foi para mim, ironicamente, a gota d'água. Eu então decidi vir morar na Mata Atlântica. Aqui onde a gente mora, a gente construiu um banheiro seco. Eu não sei se vocês conhecem. É um desses banheiros ecológicos que não vai água. Então, com a técnica correta, o nosso esgoto vira adubo, recursos. Um dia eu estava nesse banheiro meditando, refletindo sobre a vida. Lá ele não tem paredes, então tem uma vista bonita. Quando de repente me bateu esse prazer inédito, que era de saber para onde estavam indo os meus recursos. A gente mora aqui na roça, mas vai sempre para a cidade. Numa dessas vezes, eu estava na casa da minha mãe, lendo o jornal, quando de repente me bateu essa mesma pergunta. E aqui? Para onde estão indo os meus recursos? Quem conhece o Rio Tietê em São Paulo sabe que ele está poluído, enclausurado e esquecido. As pessoas só lembram dele quando chove demais e ele transborda, e a cidade é obrigada a parar. Mas uma vez eu estava chegando em São Paulo, vindo aqui da Serra do Mar. Tinha tomado um banho de cachoeira e estava lá na Marginal quando eu avistei o brilho do sol nas águas oleosas do Rio Tietê. E foi um convite irrecusável. Imediatamente eu dei seta para a esquerda, me perguntando como é que eu ia fazer para chegar perto dele. E troquei de faixa e deixei passar e passei até chegar no acostamento. Parei o carro, coração um pouco acelerado, respirei fundo e desci do carro em direção ao rio. Pulei a muretinha de proteção, olhei aquela ladeirinha que na verdade são as margens concretadas do rio e bateu aquele medo, né? Nossa, será que eu posso? Será que vou sofrer algum acidente? Será que eu vou me contaminar? Mas eu respirei fundo e desci. O cheiro realmente não era dos melhores. E muito barulho, né? Carros, helicóptero, avião, caminhão, ônibus. Quando eu olho para as águas do rio, eu vejo literalmente cocô boiando. Será que o meu estava lá? Eu fiquei realmente chocado e também emocionado. 30 anos que eu morei em São Paulo e eu nunca tinha ido visitar o rio da minha cidade. O Rio Tietê não saiu mais da minha cabeça. E eu comecei a meditar, a refletir sobre o que eu podia fazer. Eu achei que seria bom começar pelo que eu já estava fazendo: música e pesquisa. E então eu lembrei de uma canção de um velho amigo sobre os rios e adicionei umas coisinhas que o Tietê me contou naquele dia. E ficou assim: o rio vem descendo, correndo, trazendo, e eu entendendo o que a mata tem para me contar. A mata diz com muito atento que os bichos lá estão se escondendo à medida que o homem chegar. O rio vem descendo, correndo, trazendo, eu entendendo o que a mata tem pra me contar. A mata diz com muito atento que os bichos lá estão se escondendo à medida que o homem chegar. Então eu perguntei ao rio se ele sabe como eu posso ajudar. Então eu perguntei ao rio se ele sabe como eu posso ajudar. E o rio então me disse assim: Cê me vendo, cê sonhando, cê colhendo, cê plantando, cê sabendo, cê mudando, cê fazendo, cê cantando. vem pro rio. Vem pro rio. Eu comecei a visitar o Rio Tietê com mais frequência e a querer conhecer os mais de 300 rios que existem na cidade de São Paulo. Esses rios me apresentaram para pessoas incríveis, igualmente apaixonadas pelas águas. E também me levou para o pós-doutorado, para conhecer a história de outros rios do mundo que foram poluídos e depois reavivados.
As águas carregam memórias e os rios são espelhos da sociedade. Os de São Paulo contam histórias de colonização, de problemas de pobreza crônica, falta de moradia digna e saneamento. Vocês acreditam que só no estado de São Paulo, mais de 12 milhões de pessoas não têm acesso ao tratamento de esgoto? E que no Brasil, mais de 33 milhões de pessoas não têm acesso à água segura? E quase 100 milhões de pessoas não têm acesso nem à coleta de esgoto? Vocês acreditam que no mundo, mais de 2 bilhões de pessoas não têm acesso à água e mais de 4 bilhões não têm acesso à coleta de esgoto? Isso é mais da metade da população mundial. Será que num mundo como o nosso, isso é falta o quê? De dinheiro, de tecnologia, de organização social? Existe uma teoria entre as ciências sociais e as artes da performance que diz que nós reproduzimos o nosso próprio personagem a cada dia. Então, todo dia, quando a gente acorda, a gente decide, de algum modo, reproduzir, representar o nosso próprio personagem. Ou seja, aquela pessoa que a gente foi se tornando durante a vida. E a gente faz isso repetindo os nossos hábitos, valores, ideias, nosso modo de olhar para o mundo e agir nele. Então, a partir dessa percepção, quem sabe não seja possível também a gente mudar de personagem, deslocar o nosso corpo, nossa visão, hábitos, olhares, modos de agir. Eu estou falando da nossa experiência pessoal, mas também da nossa vida como povo, como sociedade, cidade. Será que a gente não aprendeu a se relacionar ignorando o Rio Tietê? Eu estou estudando a hipótese que se a gente reunir 1 milhão de pessoas em torno do Rio Tietê com música e ciência, ele será reavivado. Pode parecer absurdo, sem sentido, impossível, mas será mesmo que se a gente parasse a marginal do Rio Tietê por um dia e reunisse 1 milhão de pessoas com música e ciência, isso não mudaria nada na história do Rio Tietê? Na nossa relação com ele, na nossa relação com a cidade? Para finalizar, eu quero cantar uma canção para agradecer o Rio Tietê e a todas as águas do planeta. Porque sem água, gente, nada disso existiria. Navegando meu rio sujinho, ainda o amo e o sonho vou seguir. De um dia, ainda que talvez não esse ano, vai correr livre meu rio Tietê.